Olá, Deus abençoe sua vida, mais um dia, mais uma leitura bíblica. Hoje vamos ler o capítulo 4, 5 e o capítulo 6 do profeta Oséias. Capítulo 4, o propósito é denunciar a corrupção e a infidelidade de Israel, enfatizando a falta de conhecimento de Deus e as suas consequências para o seu povo. O capítulo 4, quando você for ler, preste muita atenção, porque fala muito ao meu coração, e eu quero te ajudar a entender aqui o capítulo 4. O capítulo 4, ele começa com uma acusação direta de Deus contra os filhos de Israel. Entenda, quem está falando é Deus, a acusação vem de Deus. Deus não é homem para mentir. Deus é Deus, ele é perfeito. E aí Deus reclama que não há verdade, não há amor, nem conhecimento de Deus na terra. Gente, isso é muito grave. Por quê? Porque Deus diz que não há amor, não há fidelidade, não há conhecimento de Deus na terra. Em vez disso, prevalece a mentira, prevalece o homicídio, prevalece o roubo, prevalece o adultério, e por isso a terra está em desolação. Vamos ler o verso 1 ao 3, olha. Israelitas, ouçam a palavra do Senhor, porque o Senhor tem uma acusação contra vocês que vivem nessa terra. A fidelidade e o amor desapareceram dessa terra, como também o conhecimento de Deus. Só se vê em maldição, mentira, assassinatos, roubo e mais roubo, adultério e mais adultério. Ultrapassam todos os limites e o derramamento de sangue é constante. Olha que interessante, parece que Oséias está falando dos nossos dias, porque essa é uma realidade. Nós temos visto, e a Bíblia fala sobre isso, como que o amor de Deus tem diminuído. E aí, verso 6 diz assim, olha, meu povo, esse é um texto que nós conhecemos muito, nós citamos muito ele, meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Uma vez que vocês rejeitaram o conhecimento, eu também os rejeitarei como meus sacerdotes. Uma vez que vocês ignoraram a lei do seu Deus, eu também ignorarei seus filhos. Então é interessante porque às vezes eu vejo muitos cristãos com medo do diabo. Deixa eu dizer algo para você. O que destrói um cristão é a falta do conhecimento de Deus. A Bíblia vai declarar assim, o povo que conhece o seu Deus é um povo forte, é um povo que vai fazer proezas. Nós deveríamos gastar tempo conhecendo o nosso Deus, porque na falta de conhecimento podemos entrar por um caminho de infidelidade como a nação de Israel. Por exemplo, deixa eu dar um exemplo que vai te ajudar a entender. Muitos não conhecem Deus. Pastor, como que eu vou conhecer Deus? Quando eu leio a Bíblia vai apresentando para mim ao longo das Escrituras Deus. Eu aprendo sobre Deus quando eu olho o caráter de Deus. O caráter de Deus é quem ele é. Na teologia sistemática, isso é muito bem explicado. O caráter de Deus é quem Deus é. Deus é amor. Mas Deus não é só amor. Deus é amor. Deus é onisciente. Deus é onipresente, ele está em todo lugar. Deus é imutável, Deus não muda. Deus é transcendente. Deus é o Todo-Poderoso. Deus, ele é um Deus de juízo. Então, muitas vezes, eu não conheço Deus. Por quê? Porque muitos têm criado ou pintado Deus apenas como um Deus de amor. Mas ele é um Deus zeloso. Ele zela pela sua palavra. Então, quando eu olho apenas um caráter de Deus, uma face de Deus, eu não consigo definir quem é Deus. Mas quando eu conheço Deus, eu começo a viver uma vida de temor. E eu não estou falando de medo, eu estou falando de reverência. Porque não há reverência em quem eu não conheço. E aqui nós vemos a nação, que foi para um caminho de destruição. Por quê? Porque não conhecia o seu Deus. Um povo forte é um povo que conhece o Deus que ele serve. E aí nós vamos ver aqui que Deus também vai condenar Israel pela idolatria, comparando o povo a uma prostituta espiritual que se entrega aos ídolos e adora deuses falsos. Verso 12 ao 14, olha o que diz. Eles pedem conselhos a um ídolo de madeira e de um pedaço de pau recebem resposta. O espírito de prostituição os leva a desviar-se, eles são infiéis ao seu Deus.
Sacrifico no alto dos montes e queimo incenso às colinas, debaixo de um carvalho, de um estoraque e de um terebinto, onde a sombra é agradável. Por isso as suas filhas se prostituem e suas noras adulteram. Não castigarei suas filhas por se prostituírem, nem suas noras por adulterarem, porque os próprios homens se associam a meretrizes e participam dos sacrifícios oferecidos pelas prostitutas cultuais. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Deixa eu ler esse finalzinho de novo. Um povo sem entendimento precipita-se à ruína. Parabéns para você que tem chegado até aqui, lido as Escrituras, lido a palavra de Deus. Você está lendo porque você está buscando conhecimento. Você não é desses que vai se precipitar à ruína porque você está buscando conhecimento de Deus. E aí o capítulo 4 termina com um aviso para Judá não seguir os mesmos caminhos de Israel, que está preso na idolatria e na rebeldia. Romanos capítulo 1, verso 28 diz assim: e como eles se não importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Então, o capítulo 4, essa denúncia do capítulo 4 de Oséias, de um povo que não conhece o seu Deus, não quer buscar conhecimento. Romanos 1, 28, Paulo fala. Romanos 1, nós vamos chegar lá no Novo Testamento, na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, é uma carta muito dura. E aqui no capítulo 1 de Romanos, nós vamos chegar lá e você vai entender. Então entenda, sem conhecimento de Deus, nós vamos caminhar para a destruição, para a morte. Vamos para o capítulo 5. Capítulo 5, o propósito é proclamar o julgamento iminente sobre Israel por causa da sua corrupção. Oséias, no capítulo 5, ele continua com o julgamento de Deus, dessa vez com foco específico nos líderes de Israel. Então, se ele estava falando a todos, aos líderes e ao povo, agora ele foca a sua mensagem nos líderes. E aí Deus acusa os sacerdotes, a casa real e todo o povo de levar Israel à ruína espiritual. Líderes, a Bíblia diz assim, a quem muito é dado, muito será cobrado. O sacerdote, ele deveria ensinar o povo, interceder pelo povo, mas eles estavam rejeitando o conhecimento. A Bíblia diz assim, assim como é o sacerdote ao povo. O povo é o reflexo dos seus sacerdotes. E aí nós vamos ver que o pecado, a idolatria de Israel são tão grandes que Deus não encontrará mais prazer neles e a punição é certa. Então, no capítulo 5, do verso 1 até o verso 7, essa é a mensagem. Olha o verso 7 do capítulo 5. Traíram o Senhor, geraram filhos ilegítimos. Agora suas festas de lua nova os devorarão, tanto a eles como as suas plantações. E aí o capítulo continua, e aí do verso 13, do verso 8 até o verso 13 e 14, nós vamos ver que a nação de Israel vai buscar ajuda políticas com outras nações, como o Egito e a Síria, quando Deus já havia dado essa ordem para eles não fazerem isso. Isso nos mostra que, pastor, onde está a gravidade em buscar ajuda desses aliados? Porque o buscar essa ajuda estava denunciando a falta de fé deles em Deus, em confiar em Deus, em Deus. E aí o capítulo termina com Deus dizendo que ele retirará a sua presença até que o povo reconheça seu pecado e busque a sua face. Olha o verso 15. Irei e voltarei para o meu lugar, até que se reconheçam culpados e busquem a minha face. Estando eles angustiados, cedo me buscarão. E não há um juízo maior do que esse, do que Deus se retirar. Não há. Lembra de Sansão, lá em Juízes, capítulo 13, 14, 15? Quando Sansão está naquela vida de pecado, na cama de Dalila, uma prostituta, ele conta o segredo dele para Dalila, Dalila raspa a sua cabeça, ela diz assim, Sansão, os filisteus estão vindo, ele acordou e a fala dele é, farei o que eu sempre fiz. Só que o texto diz assim, ele não sabia que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Por quê? Por que Deus se retira? Porque Deus é santo e não há comunhão entre o santo e o profano. Por isso que o chamado de Deus é para andarmos em santidade. Vamos para o capítulo 6. O capítulo 6, o propósito
é apresentar o chamado ao arrependimento de Israel e de Judá e expor a superficialidade do seu arrependimento anterior. Então, o capítulo 6 começa com uma chamada ao arrependimento. Toda vez que você ouvir essa palavra arrependimento, arrependimento é arrependimento mesmo, sabe? Arrependimento, ele vem acompanhado de confissão e de conversão. Arrependimento não é só lágrimas, arrependimento é mudança. Quem se arrependeu, muda. Quem se arrependeu, muda. Então, o povo de Israel é incentivado a retornar ao Senhor. Por que retornar? Porque eles o abandonaram. Eles o trocaram como uma esposa troca o marido por um amante. Reconhecendo que, embora Deus tenha ferido por causa de seus pecados, ele também o curará. O verso 1 e 2 é muito lindo. Venha, voltemos para o Senhor. Ele nos despedaçou, mas nos trará cura. Ele nos feriu, mas sarará nossas feridas. Depois de 2 dias, ele nos dará vida novamente. Ao 3º dia, ele nos restaurará para que vivam em sua presença. Então, é um chamado de restauração. E aí nós vamos ver nos versos seguintes, até o final, até o verso 11. Até o verso 11, Deus expressa decepção com a superficialidade do arrependimento de Israel. Ele vai dizer que o amor deles é como a neblina da manhã. É passageiro, é inconsistente. Eles realizam sacrifícios rituais, mas Deus deseja misericórdia, lealdade e conhecimento de Deus, mais do que holocausto. Ou seja, não é uma liturgia que chama a atenção de Deus, mas um coração quebrantado, um coração humilde, alguém que realmente Deus possa ver essa mudança na vida dele. Não é um ritual, não é uma religiosidade, não é o fato de ir na igreja no domingo, é muito mais do que isso. É muito mais do que isso, é muito mais do que isso. E aí, as cidades de Israel são descritas como cheias de violência e Deus promete que seu julgamento será inevitável se eles não mudarem. Jesus cita Oséias 6:6 ao repreender os fariseus, afirmando que Deus deseja misericórdia, não sacrifício. Então, lá em Mateus 9:13, olha aqui Oséias 6:6, pois desejo misericórdia e não sacrifício, conhecimento de Deus em vez de holocausto. Então, em vez daquele sacrifício que muitas vezes somos ensinados a fazer, Deus quer conhecimento. Porque se conhecemos, nós conhecemos. Se nós conhecemos, nós tomamos uma mudança de vida. Muitas vezes apenas praticar um ritual não é o suficiente, mas conhecer Deus. Porque quando eu conheço Deus, esse conhecimento muda a minha vida completamente. Eu quero abençoar você, quero abençoar o seu dia. Nós terminamos mais 3 capítulos do livro de Oséias. Amanhã, se Deus permitir, nós vamos ler o capítulo 7, 8 e 9. Que Deus abençoe sua vida, que você continue se esforçando, caminhando em buscar o Senhor, em buscar o conhecimento de Deus. E eu oro para que o Espírito Santo traga ao seu coração conhecimento, revelação da pessoa de Deus. Deus te abençoe.